Olá. Hoje propomos uma análise focada numa das lendas mais duradouras da nossa história, Atlântida. Os materiais de base que analisamos mergulham na descrição feita por Platão, há mais de 2000 anos. Uma civilização avançada, militarmente poderosa, localizada algures para lá das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. E o ponto central que ecoa em todas as fontes é mesmo o seu desaparecimento catastrófico. Platão escreveu que afundou num único dia e numa única noite, quer dizer, engolida pelo oceano. É uma imagem poderosa que, lança imediatamente a questão central. Exatamente. Uma potência naval, com uma organização social que Platão descreve como quase utópica em certos aspectos, mas, desaparece subitamente. Ok, vamos tentar perceber melhor isto. A questão que se coloca há séculos e que as fontes exploram bastante é: Atlântida foi um lugar real ou foi uma construção filosófica? Olha, o que é fascinante, e as fontes sublinham esta dualidade, é que muitos académicos tendem para a interpretação alegórica. Defendem que Platão usou Atlântida como um conto, uma espécie de aviso. Um aviso. Sim, uma metáfora sobre os perigos da hubris, da corrupção imperial, da ambição desmedida, percebes? Uma lição sobre a ascensão e queda das civilizações. As fontes até apontam para certas inconsistências geográficas nos próprios diálogos de Platão que complicam uma leitura literal. Certo. Contudo, essa leitura alegórica, como os materiais também documentam, nunca impediu uma busca quase febril pela Atlântida física. É interessante como essa possibilidade de ser uma lição moral não diminuiu, a obsessão pela sua existência concreta. As fontes compilam um leque variado de hipóteses de localização. Sim, e algumas são bastante recorrentes. Talvez a mais debatida academicamente, mencionada nas fontes, seja a ligação a Santorini, na Grécia. A ideia central é a massiva erupção vulcânica, por volta de 1600 a.C., que devastou a civilização minoica em Creta e ali à volta. Uma cultura sofisticada da Idade do Bronze. Os relatos de Platão sobre destruição por fogo e água encontram aqui um paralelo histórico impressionante. Se bem que as fontes também assinalam discrepâncias cronológicas significativas com a datação de Platão. Pois. Outra linha de investigação, também referida, situa a possível Atlântida no fundo do Oceano Atlântico. As fontes mencionam expedições e estudos que procuraram anomalias geológicas ou formações submersas, particularmente na zona dos Açores ou do chamado Planalto da Atlântida. Coisas que pudessem corresponder a estruturas artificiais. Exato. E é quando consideramos outras hipóteses que o espectro das teorias realmente se alarga bastante. As fontes mencionam ideias que colocam a Atlântida na Península Ibérica, ligada talvez a Tartessos, ou até mesmo teorias mais marginais como, a Antártida, sob o gelo, ou nas Américas. Essa variedade de localizações, desde a relativamente plausível ligação a Santorini, até hipóteses que roçam a fantasia, é em si reveladora. Mas o ponto crucial, em que todas as fontes parecem concordar, é a ausência de provas. Provas conclusivas. Precisamente. Apesar de décadas, séculos até, de especulação, teorias e buscas ativas, não foi descoberta qualquer evidência arqueológica ou geológica irrefutável, nada que comprove a existência de Atlântida em qualquer uma destas localizações. Continua a ser uma entidade do domínio da lenda, da filosofia e, claro, da hipótese. Mas então, se não há provas, por que é que esta história continua a ter tanto poder sobre nós? As fontes sugerem que vai além do simples mistério de uma ilha desaparecida. Parece tocar em algo mais fundo? Sem dúvida. Se ligarmos isto ao quadro geral que as fontes desenham, a atração reside em múltiplos fatores. Há a ideia de uma idade de ouro perdida, não é? Uma civilização que talvez possuísse conhecimentos ou tecnologias que nós esquecemos. Mas uma perspectiva interessante que emerge das fontes é que a atração não reside apenas na utopia perdida. Reside também, e talvez principalmente, na ideia da queda. Atlântida funciona como um espelho e um aviso sobre a fragilidade da própria civilização. Mostra como mesmo o maior poder pode ser derrubado, seja pela natureza ou pela sua própria corrupção interna. Ou seja, o fascínio não é só pelo que Atlântida foi, mas pelo que o seu desaparecimento representa. É isso. Exatamente. Representa o conhecimento perdido, os segredos submersos, a possibilidade de existirem capítulos inteiros da história humana que desconhecemos completamente. E também, claro, a eterna esperança humana na descoberta, na revelação de algo extraordinário que mude a nossa compreensão do passado. É a derradeira história de E se? Então, o que retiramos desta análise?
que Atlântida permanece um enigma multifacetado. É um relato filosófico de Platão, um possível mito arquetípico sobre o orgulho e castigo e um objeto de desejo para exploradores e sonhadores. A busca pela cidade perdida, como as fontes indicam, talvez revele mais sobre a nossa própria psicologia coletiva, as nossas esperanças, medos e a nossa curiosidade incessante do que sobre a existência factual da ilha. A sua força reside precisamente nessa ambiguidade, não é? A falta de uma resposta definitiva permite que a lenda continue a adaptar-se e a ressoar através dos tempos. Fica talvez esta questão para reflexão. E se o maior legado de Atlântida não for uma cidade submersa à espera de ser descoberta, mas sim a forma como a sua história nos continua a desafiar a pensar sobre os limites do nosso conhecimento, a natureza do progresso e o nosso lugar no longo arco da história humana?